Mas e aí, qual dos dois carros que é melhor? Se você prestou atenção no vídeo, principalmente nos pontos que eu destaquei, onde cada um conseguiu ganhar do outro, agora se vocês perguntarem desses dois carros aqui, qual que eu, Jorge Augusto, colocaria na minha garagem, considerando o meu tipo de uso e as minhas preferências, ainda que eu fizesse isso com algumas ressalvas, Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Jeep Renegade na versão Altitude enfrenta aqui o Volkswagen T-Cross na versão 200 TSI. Dois carros campeões de venda, não dá para discutir isso, e também os dois atualizados, agora no modelo 2025. Mas e aí, qual desses dois é mais vantagem levar para sua garagem, uma vez que eles custam praticamente a mesma coisa? É isso que a gente vai contar para vocês nesse vídeo. Cabe lembrar aqui, pessoal, que essa versão Altitude apareceu aqui na linha 2025. Ela substituiu a então versão Sport. Essa aqui não é a versão de entrada do Renegade, existe uma versão abaixo dessa. Quando a gente olha no Volkswagen T-Cross, é a mesma situação. Aqui nós temos a versão 200 TSI, também não é a versão de entrada, existe uma versão abaixo Sense. Mas o que a gente pode dizer é que esses dois carros aqui nessas versões têm um alto volume de vendas. Então assim, não são versões tão equipadas, mas ainda assim eles contam com um pacote de equipamentos interessante. Um ponto onde os dois carros são bem diferentes, na motorização. Porque um tem motor 3 cilindros e o outro 4 cilindros. Mas olha só, os dois carros aqui são motores turboalimentados com injeção direta de combustível e tecnologia flex. Aí o que muda? O caso do Renegade, nós temos aqui um motor 1,3 litro de 4 cilindros, conhecido por T270, que faz menção ao torque máximo do carro 270 Nm ou 27,5 kgfm de torque. E aqui a potência máxima é de 185 cavalos. Esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas e o carro é tração dianteira. Quando a gente vem aqui no carro da Volkswagen, aqui nós temos um motor 3 cilindros turbo. Esse motor aqui é conhecido por 200 TSI, também menção ao torque máximo, 200 Nm ou 20,4 kgfm. Só que aqui a potência máxima é de 128 cavalos e o carro também está associado a uma transmissão automática de 6 marchas com tração nas rodas dianteiras. Então aqui a gente consegue ver uma receita bem diferente em matéria de torque e potência, porque nesse ponto o Renegade vai ter um conjunto muito mais consistente, tanto em torque quanto em potência. Mas a gente vai fazer o teste de 0 a 100 para ver o que acontece. Mais alguns detalhes sobre as tecnologias dos motores. Aqui no caso do Renegade, você tem aqui apenas o comando de admissão variável. O comando de exaustão é fixo, é o sistema Multi-Air 3, que ele consegue controlar com muita precisão o quanto que a válvula abre, se ela abre mais ou abre menos, e também o tempo de abertura, se ela abre por mais tempo ou por menos tempo. E aqui você tem o comando acionado por corrente. Quando a gente vem aqui no carro da Volkswagen, duplo comando variável, tanto de admissão quanto de exaustão, só que aqui o acionamento do comando é feito por correia dentada. Muita gente não gosta de correia dentada porque ela tem que dar manutenção, né? De tempos em tempos você tem que trocar. Já o acionamento por corrente é uma manutenção que não existe. A corrente é praticamente a vida útil do motor. Conjunto de iluminação. Mesmo não sendo versões topo de linha, olha a surpresa para o cliente. Os dois carros trazem iluminação totalmente em LED na dianteira. Isso é muito legal. Começando aqui pelo carro da Volkswagen, você vai ver aqui que além da iluminação em LED, você também tem aqui a assinatura da lanterna que também funciona como luz de rodagem diurna. Só que aqui você tem um sistema de refletor parabólico com LED, não é aquele sistema de projetor. Isso aí é o farol baixo, aí nós temos aqui o farol alto, e a luz de pisca, tudo em LED. Mas um detalhe, esse carro não tem ajuste de altura do facho do farol. Então é uma posição fixa. Se você quiser ajustar a altura, abre o capô, vai lá no parafusinho, faz o ajuste manual e deixa dessa forma. Quando a gente vem aqui no carro da Jeep, olha só também, tudo iluminado em LED. Mais uma vez, refletor parabólico convencional. Não tem aquele sistema de projetor. Isso aí é o farol baixo, você tem aqui o farol alto, e tem a luz de pisca, mas o Jeep Renegade tem o ajuste elétrico de altura do facho do farol, o que é um recurso a mais. Então nesse ponto a gente consegue ver vantagem no Renegade.
Falando de assistências à condução, começando por aquelas que você usa na estrada. Bom, no Jeep Renegade, toda assistência à condução está baseada aqui nessa câmera aqui no para-brisa. Então ela filma a pista à frente do carro e o carro vai ter aqui, por exemplo, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e também o sistema de permanência de faixa. Então, além dele avisar quando você está saindo da faixa, ele também atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. E esse é o único sistema de assistência que você vai ter aqui nesse carro. Quando a gente vem aqui no Volkswagen T-Cross, também tem assistência à condução, só que ela está toda baseada num radar eletromagnético que fica aqui atrás desse símbolo. Então, o carro também tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, só que aqui, por conta do radar, o que ele tem é o controle de cruzeiro adaptativo. Aquele que quando você vai para a estrada, programa a velocidade, ele vai medir em relação ao carro da frente. O carro da frente freou, ele freia, o carro da frente acelerou, ele acelera, vai até a velocidade que você programou e é dessa forma que o carro funciona. Ele não tem sistema de permanência de faixa porque não tem câmera. Então a gente vê que são soluções diferentes. Há quem prefira o controle de cruzeiro adaptativo, há quem prefira o sistema de permanência de faixa. Só que olha só, esse carro aqui da Volkswagen tem aqui os sensores de estacionamento dianteiros, um item que não está disponível no carro da Jeep. Nesse ponto, o Volkswagen T-Cross leva vantagem. E mais um outro detalhe, nenhum dos dois modelos oferece aí o farol auxiliar, que faz aquela iluminação mais próxima, iluminando as faixas de rolamento. Só uma observação importante, esse sensor de estacionamento aqui na frente no Volkswagen T-Cross é um opcional de fábrica. Então quando você compra o carro, você pode contratar esse opcional que traz outros equipamentos. Nós vamos falar mais sobre esse pacote ao longo do vídeo. Outra coisa onde os carros são equivalentes são nas barras de teto. Olha só, o Volkswagen T-Cross tem aqui a barra de teto para você poder colocar aquelas barras transversais e apoiar alguma coisa aqui em cima, um bagageiro extra. E o Jeep Renegade também tem a barra de teto. Só que eu vou chamar a atenção aqui no Jeep Renegade, que se você prestar atenção aqui na frente, você tem esse vão aqui fechado, tá vendo? Aqui na frente, e a mesma coisa acontece aqui na parte traseira. Bom, por que eu estou destacando isso? Se eventualmente você tem que fazer algum tipo de amarração com uma cordinha, não é muito indicado, mas às vezes você precisa amarrar alguma coisa com a corda. Aquele vão ali no meio facilita esse tipo de amarração. Mas o ideal sempre, pessoal, é usar a barra transversal com alguma coisa em cima, que pode ser o transporte de uma bicicleta, um bagageiro extra, ou então até outros tipos de carga. A amarração é apenas digamos assim, um quebra-galho que eventualmente a gente pode precisar utilizar. Aqui pela lateral, vou começar pela questão de roda e pneu. Porque se você olhar aqui no Volkswagen T-Cross, ele está com uma roda de liga leve, aqui diamantada em 2 tons, com pneu 205/55 aro 17. Mas o detalhe, isso aqui faz parte do mesmo pacote de opcional, onde estão aqui os sensores de estacionamento aqui na frente. Porque de série nesse carro não vem uma roda 17, vem uma roda em liga leve 16 polegadas. Quando a gente vem para o Renegade, aqui nós temos uma roda, olha só, aro 17 polegadas, diamantada também aqui em 2 tons, com pneu 215, portanto ele é mais largo, e 60, portanto ele é mais alto. Só que esse pacote que você está vendo aqui no Renegade é série, não é um opcional. Então, falando em matéria de roda e pneu, o Jeep Renegade leva vantagem. Construção do carro. Pois bem, os dois modelos aqui oferecem freio a disco nas 4 rodas. Isso é um detalhe legal dos dois modelos, porque a gente sabe que tem concorrente nessa categoria que vem com freio a tambor na traseira, que é menos eficiente do que o freio a disco. Falando então de suspensão, os dois carros aqui na frente, suspensões independentes do tipo McPherson. Só que lá na traseira a coisa muda, porque o Volkswagen T-Cross vai ter um sistema semi-independente com eixo de torção. Já o Jeep Renegade vai ter um sistema de suspensão totalmente independente. A gente sabe que a suspensão independente é melhor, por exemplo, para a questão de conforto e estabilidade. Mas olha só, pessoal, por aqui a gente dá vantagem para o Jeep Renegade, mas nós vamos fazer o nosso teste de torção de carroceria para ver qual deles é melhor. E na hora da aventura urbana, né? Lombada, valeta, buraco, todas essas coisas, subir e descer guia. Qual desses dois carros é melhor?
Vamos primeiro começar pelos números. Ângulo de entrada, né? Aquele formado aqui na frente do para-choque em relação ao chão. Volkswagen T-Cross 20,6 graus, Jeep Renegade 21 graus. Você vê que o ângulo de entrada dos dois carros é próximo. Ângulo de saída, parte de trás, Volkswagen T-Cross 31,5, Jeep Renegade 31 graus. Você vê que também os números são próximos, mas tem um detalhe aqui que muda muitas coisas. Altura mínima em relação ao solo. Volkswagen T-Cross 190 mm, Jeep Renegade 186. Mais uma vez a gente vê os números próximos. Então a gente vai tirar essa dúvida no nosso teste de lombada para ver como cada um se comporta. Aqui na traseira dos dois carros, no Jeep Renegade, ele vem de série aqui com a câmera de ré, mas vocês estão vendo? Não existem sensores de estacionamento no carro, tá? Quando a gente vem aqui no Volkswagen T-Cross, você tá vendo aqui os sensores de estacionamento, que é um equipamento de série nessa versão. Nesse daqui, tá aqui a câmera de ré, mas olha só, a câmera de ré faz parte do pacote opcional, onde tá também a roda e o sensor de estacionamento dianteiro. Então, se a gente fosse fazer uma análise sem o pacote, os carros têm opções diferentes, mas com o pacote, o Volkswagen T-Cross entrega mais. Iluminação traseira no Jeep Renegade, começando pela luz de lanterna em LED, luz de freio em LED, luz de pisca em LED. Mas a luz de ré, pessoal, olha só, também é em LED, porém ela é só de um lado e aí na parte de baixo do para-choque. Volkswagen T-Cross tem iluminação de lanterna em LED, que inclusive corta o carro de fora a fora, é um diferencial do modelo. Você também tem a luz de freio em LED, luz de pisca em LED e no caso a luz de ré é em LED dos dois lados. Portanto, o Volkswagen T-Cross tem uma solução melhor de iluminação. Porta-malas. Vamos começar primeiro com a questão do espaço. A Jeep aqui informa uma medição de 320 litros na medição VDA ou 385 na medição de litros líquidos, aquele que ocupa todo o espaço disponível no porta-malas. Aqui no Volkswagen T-Cross, a medição em VDA, 373 litros, variando a 420. Como isso é possível? Eu já deixei aqui o banco traseiro intencionalmente dessa forma. Os dois encostos têm aquela trava que você consegue colocar o banco um pouco mais para frente. Então, se as duas partes estiverem mais para frente, você vai ter os 420 litros VDA. Se as duas partes estiverem mais para trás, são 373 litros VDA. E litros líquidos? Afinal de contas, a Jeep informa litros líquidos também. Aqui no Volkswagen T-Cross, varia de 414 a 469. Portanto, não tem muito o que discutir. Volkswagen T-Cross tem mais espaço no porta-malas. Recursos no porta-malas do Jeep Renegade. Primeira coisa que eu quero destacar é esse piso aqui, que ele pode ser variável. Você pode deixar ele mais embaixo e mais em cima. Tem dois motivos para isso. O primeiro, quando você coloca o piso em cima, no momento que você rebate o banco traseiro, forma uma espécie de continuidade ali entre o piso e o encosto do banco, facilitando muito mais a disposição, né? Colocar para frente e para trás coisas mais pesadas. Quando você coloca o piso mais embaixo, aí você vai ter o degrau ali, né? Mas o outro motivo de você ter esse piso variável é por conta do step. Normalmente, o carro vem com step temporário, que ele é mais fininho, mas esse carro tem um pacote de opcional que ele pode vir com step integral. E aí, com o step integral, obrigatoriamente você tem que deixar o piso nessa posição. Mas tem um detalhe também, né? Se você tem um step fininho, o pneu original fura, né? E você tem que guardar a roda com o pneu, o piso é variável justamente por causa disso, né? Porque para caber aqui o pneu original, o piso do porta-malas tem que estar mais alto. Outra coisa, esse carro tem espaços aqui na lateral com redinha, tem aqui do lado esquerdo e tem também do lado direito. Aquelas miudezas que não devem ficar rolando no porta-malas, você pode colocar nesse espaço. Ele também tem, bem discreto aqui, um pequeno ganchinho desse lado e mais dois do outro lado, para você pendurar aquelas sacolinhas de supermercado e evitar que elas fiquem rolando. E para fechar, ó, iluminação do porta-malas aqui tem dos dois lados, permitindo que você consiga enxergar tudo que está aí dentro quando você está num lugar muito escuro. No começo do vídeo eu destaquei que essa versão aqui era a versão Altitude, pelo menos é assim que a Jeep apresenta a versão. Mas olha só, se você prestar atenção aqui atrás, continua tendo aqui a inscrição Sport, porque o nome certo seria Sport
Altitude, na prática, é a versão Sport, mas no modelo 2025, a Jeep inventou aqui esse nome. Recursos do porta-malas do Volkswagen T-Cross. A gente vê aqui um ganchinho do lado esquerdo e um ganchinho do lado direito. Iluminação somente do lado direito. Você vê um porta-malas muito mais espartano do que no Jeep Renegade. Então, em matéria de recursos, o do Renegade tem um pouquinho mais. Quando a gente levanta o piso do porta-malas, aí a coisa muda, porque aqui, esse step integral é série no Volkswagen T-Cross, tá? Não é um opcional. É uma roda lá, aro 15 polegadas em aço, com um pneu 195, perfil 65. Não é igual ao pneu de rodagem, nem com essa roda que é um opcional que está aqui, nem com a outra versão que teria aí, digamos, a roda original sem o pacote opcional. Porém, é um pneu integral. E a hora que você aplica ele, você não altera a dirigibilidade e você pode dirigir o carro com segurança até 120 km por hora sem problema nenhum. No Volkswagen T-Cross, como você não tem o piso variável, existe esse degrau enorme entre o banco rebatido e o piso do porta-malas. Num passado muito distante, em versões mais completas, o Volkswagen T-Cross já teve esse piso variável, que era o sistema Save. Mas hoje, nem na versão topo de linha esse piso variável está disponível. Teste da torção com o Volkswagen T-Cross. Primeiro vamos ver onde que a roda descola. O meu câmera vai me informar o momento de parar. Então vamos devagarzinho subindo. Ó, passou um pouquinho, vamos voltar agora para ficar no ponto onde ela descola. Pronto, vamos ver quanto que o carro subiu na rampa. Ponto mais baixo da roda, aqui na rampa, tá sinalizado aqui com a fita. Foi nesse ponto aqui. Mas agora, eu quero ver, será que o carro consegue subir toda a rampa sem perder tração lá na frente? Vamos conferir. Mais uma vez, o meu câmera vai sinalizar a hora que o carro chegar lá na parte plana da rampa. Vamos ver se ele sobe sem perder tração. Segurar aqui no freio de mão para não escorregar. Acelerar bem devagarzinho, tá subindo, não tá perdendo tração. E olha aí, pessoal, o carro subiu completamente. Vamos dar uma olhada na roda do outro lado, só pra gente ver o quanto que a roda levantou. Ela levantou bastante, mas o mais importante, não houve perda de tração aí nas rodas dianteiras. Agora é hora de trocar de carro. Agora vamos testar aqui o Jeep Renegade, já posicionado na rampa. Meu câmera vai avisar a hora que o pneu aqui descola. Vamos subir devagarzinho. Vamos lá. Bom, esse foi o ponto onde o carro descolou o pneu do chão. Vamos ver o quanto ele subiu. E para nossa surpresa, o Jeep Renegade, mesmo com suspensão independente, subiu menos na rampa que o Volkswagen T-Cross. Não foi grande a diferença, esse é o ponto mais baixo em contato com a rampa. O Volkswagen T-Cross subiu um pouco mais. Então você vê que, surpreendentemente, a suspensão independente não articulou melhor do que a semi-independente do Volkswagen T-Cross. Mais um problema. Tá vendo aqui o para-barro? Olha só. Ele pegou aqui na rampa, tá vendo? Ele é uma peça móvel, né? Ele é uma peça flexível. Então, a gente vê que se a rampa for muito íngreme, o para-barro vai pegar. Muito provavelmente, o ângulo de saída que a Jeep informa do carro é sem esse para-barro. Então, é exatamente o ângulo de saída que interfere numa situação como essa, né? Que é a base do pneu até a parte mais baixa do para-choque. Você vê que o para-barro aqui está além. Então, nesse ponto de articulação, o Volkswagen T-Cross foi o melhor. Mas será que o Renegade sobe até o final da rampa? Vamos conferir. Meu câmera vai avisar o momento que a gente subir tudo. Vamos lá. Acelerar aqui um pouquinho e vamos subir devagarzinho. Jeep Renegade também conseguiu subir completamente a rampa sem perder tração.
Espaço no banco traseiro, começando pelo Volkswagen T-Cross, que tem 2,65 m no entre-eixos. Usando o mesmo critério para os bancos dianteiros, olha só, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui um palmo aberto, muito espaço. Movimentação de pés extremamente generosa, permitindo até mesmo cruzar as pernas aqui atrás. E a altura da cabeça, eu tenho aqui aproximadamente, olha, um pouquinho mais que um palmo fechado da minha cabeça até o teto. A gente vê um bom espaço para pernas, ainda que para a cabeça não seja tanto assim. E os recursos que o carro tem? Bom, isso daqui é um porta-objetos. Em outras versões do Volkswagen T-Cross é uma saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Aqui nós temos duas portas USB do tipo C para carregamentos positivos. Para guardar coisas atrás dos bancos, somente esse bolso aqui na parte de cima do lado do passageiro, né? Poderia ter aqui do lado do motorista também. A gente também tem aqui luzinha de leitura dos dois lados, tá vendo aqui? O lado esquerdo e o lado direito. E a porta você consegue guardar algumas coisas aí nesse espaço. Agora, o que falta aqui? Nós não temos alça de segurança aqui no teto, nem ganchinho para cabide. Essas alças são importantes, principalmente para pessoas de mais idade, que na hora de entrar e sair do carro podem usar essas alças como ponto de apoio. Isso é uma coisa que falta no Volkswagen T-Cross. Mas a parte boa é que o espaço para pernas aqui é muito bom. Vale destacar que esse carro, em vez de ter gancho aqui em cima, ele tem aqui na coluna, tá vendo? Dos dois lados, na coluna B. Esse ganchinho é muito bom quando você vai pendurar, por exemplo, uma jaqueta, né? Que tem aqueles pontinhos dentro onde você pendura diretamente a jaqueta. Mas aqui não fica bom, por exemplo, para você pendurar um cabide. Jeep Renegade aqui no banco traseiro com o mesmo critério de bancos dianteiros. Do meu joelho ao encosto do banco, ó, você pode ver aqui que eu tenho aproximadamente 4 dedos fechados aqui do meu joelho ao banco. Movimentação de pés é restrita, não tem muito espaço aqui atrás. A parte boa do Renegade é que a altura em relação ao teto, aqui sim, você tem bastante espaço, tá vendo aqui? Praticamente um palmo. Mas olha só, as minhas pernas aqui, elas ficam levantadas em relação ao banco traseiro e não apoiam completamente. Então o espaço de pernas é um pouquinho restrito, só o espaço de cabeça que é muito bom. E quais são os recursos que a gente encontra? Aqui nós temos alça de segurança aqui no teto, com ganchinho para você pendurar um cabide. Não tem luz de leitura individual, mas tem essa daqui que ilumina toda a região aqui atrás. E aqui nós temos uma única porta USB do tipo A para carregamentos positivos. Se você pensar em porta-objetos atrás do banco, somente aqui no banco do motorista é que tem essa bolsa, no banco do passageiro não tem, né? E quando a gente olha na porta, o espaço é bastante restrito para você colocar coisas aí. Na prática, só cabe uma garrafinha ou então algum outro objeto relativamente pequeno. Se eu tivesse que escolher um desses carros para fazer uma longa viagem no banco traseiro, eu escolheria o Volkswagen T-Cross. Ainda que existam ressalvas, pelo menos a posição que você senta no T-Cross e até mesmo espaço de pernas é melhor no carro da Volkswagen. Banco dianteiro do Volkswagen T-Cross, começando pelo acabamento de porta, a gente vê aqui, ó, plástico duro, tudo isso aqui é plástico duro. A única coisa que não é tecido acolchoado onde você apoia o braço. Mas a gente pode dizer que pelo menos tem alguns plásticos que tem um acabamento aqui um pouco melhor, como essa parte que contorna a maçaneta e também essa parte aqui de baixo. Quando a gente vem aqui para o painel, plástico duro também, plástico duro aqui. O mesmo acabamento da maçaneta a gente consegue ver aqui, e essa peça aqui, como vocês estão vendo, aqui é forrada numa espécie de couro sintético, dando um acabamento um pouco melhor, né? Aí a gente também tem aqui o parasol com espelho e tampa, e aqui iluminação, que é uma coisa que ajuda bastante no passageiro. E para fechar, os porta-objetos, né? Então você tem aqui o porta-luvas, você pode ver, ó, quase que a tampa não bate na perna, então ela tem uma abertura boa. E esse espaço aqui, que infelizmente não dá para utilizar muito bem, né? No passado, a central multimídia usava uma extensão de um leitor de cartão que ficava aqui nessa região, né? Mas isso foi descontinuado, ficou o buraco, que poderia ser melhor aproveitado se tivesse uma espécie de dobrinha aqui, alguma coisa, para você colocar as coisas e elas não caírem. E na porta, você tem bastante espaço para guardar muita coisa, né? Aqui dá até para colocar lata porque não é tão inclinado. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui dentro da porta, olha, tá vendo que eu tô colocando aqui a minha mão? Todo esse espaço aqui dentro da porta é uma espécie de área escondida, muito boa, por exemplo, para você colocar
uma carteira, por exemplo, é um compartimento adicional. No Jeep Renegade, olhando o acabamento, então você tem plástico duro aqui na parte de cima, na parte de baixo, só que a área coberta por tecido acolchoado é bem maior na porta, né? Então ela passa uma sensação um pouco melhor de acabamento. Quando a gente vem aqui para dentro, você tem o plástico duro aqui na parte superior e o plástico duro aqui na parte de baixo. A diferença é que o Renegade tem essa alça de segurança aqui. Pode ser uma questão de charme, mas às vezes pode ajudar a pessoa quando o carro está chacoalhando muito, é uma outra parte para você segurar, né? Quando a gente fala aqui de parasol, a gente tem aqui o espelho com iluminação que fica aqui na parte de dentro. Na hora que você fecha, ele apaga. Falando de porta-objetos, então, porta-luvas, aqui no caso, ó, ele acaba encostando na perna. Então você tem que abrir a perna para conseguir fazer aqui a abertura completa do porta-luvas. O espaço é razoável, não é tão ruim assim. Você tem mais acesso, mas tem esse desconforto da perna. Já na porta, o espaço é bem pequenininho, tá? Então você tem basicamente aqui o espaço para colocar uma garrafa. Só que você colocar a garrafa, quase que você não consegue colocar coisas aqui, né? Então é difícil dizer qual dos dois carros é melhor, né? Talvez algumas pessoas prefiram esse negocinho aqui para segurar no Renegade, outros talvez prefiram mais espaço no Cross. Aí é um pouco o gosto de cada um para poder fazer uma escolha. Falando do espaço entre os bancos, aqui no Volkswagen T-Cross, você tem esse descansa-braço com tecido acolchoado, dá para puxar ele para frente e também fazer ajuste de altura. Você consegue colocar diferentes posições. Levantando completamente, tem aqui um porta-objetos, 2 porta-latas, à frente da alavanca de câmbio mais um porta-objetos, tomada de 12 volts, 2 tomadas USB do tipo C para carregamento de dispositivos e integração com a central, e o ar-condicionado, que aqui no caso ele é totalmente analógico, não é um ar-condicionado digital e automático, é tudo no botão. Aí olhando aqui para cima, você tem um espelho convencional aqui, luzinha de leitura de um lado e do outro do tipo incandescente, uma coisa que eu acho bastante útil, porta-óculos. Algumas pessoas às vezes têm um óculos específico para dirigir diferente do dia a dia, e aqui esse compartimento ajuda bastante. Aqui no Jeep Renegade, temos também o descansa-braço, acolchoado em tecido, só que, olha só, ele pode vir para frente, entretanto, você só pode abrir ou fechar, você não tem posição de altura, né? Mas levantando, você tem aqui um bom porta-objetos, você tem aqui o porta-copos, o detalhe é emborrachado, tá vendo? Isso aqui é borracha, então dependendo do que você coloca aqui não faz barulho, o acabamento é bem melhor. Tem também esse porta-objeto, e aqui uma diferença extremamente importante do Jeep Renegade. Freio de estacionamento eletrônico, é muito mais conforto. E aqui também a gente tem alguns botões, como programa de estabilidade e para desligar aqui o start-stop do carro. À frente da alavanca de câmbio, também temos aqui um porta-objetos e mais outro porta-objetos aqui. 2 portas USB aqui, no caso uma do tipo C e uma do tipo A, mais inclusive eu diria, né? Dependendo do cabo que você tem, você vai usar uma ou outra. E aqui também tem uma tomada 12 volts. Outro ponto importante do Renegade, né? Ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Então você consegue ter temperatura diferente para o passageiro e motorista. Muito mais conforto climático que há aqui dentro do carro. Olhando aqui em cima, você também tem aqui um espelho convencional. Também existe a luzinha de leitura aqui no carro, né? Mas nós não temos o porta-óculos. Agora, se eu tivesse que escolher alguns dos dois carros em matéria de solução de console, certamente a minha escolha ficaria com o Renegade, por conta do freio de estacionamento eletrônico, a melhor oferta de porta-objetos, ou mais bem acabado, e também o ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Os mais atentos vão notar no Renegade também este porta-objetos aqui, né? É mais para o passageiro da frente, mas acaba sendo uma solução a mais para guardar coisas pequenas, como carteiras. Controles e ajustes aqui para o motorista. Começando pelos controles aqui na porta. Single Stock para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle elétrico dos espelhos, só que aqui, ó, você tem a possibilidade de rebater o espelho lateral. Lembrando que o rebatimento do espelho lateral é um opcional que está junto aí com o sensor de estacionamento dianteiro, a câmera de ré e também a roda. Falando dos ajustes, volante.
Você tem a possibilidade aqui de profundidade e altura do volante, ajuste milimétrico de altura do banco do motorista e também ajuste de altura do cinto de segurança. Aqui no Volkswagen T-Cross você tem uma posição muito confortável. Chamar a atenção também aqui para os pedal shifts que você tem aqui atrás do volante para interagir de forma mais expressiva aí com a troca das 6 marchas do câmbio automático. Jeep Renegade, controles e ajustes para o motorista. Aqui na porta, além do trancamento das portas, você tem a função de simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros e controle dos espelhos. Não temos nem como opcional a função de rebatimento dos espelhos. Falando aqui dos ajustes, volante, você tem ajuste de profundidade, ajuste de altura milimétrico do banco e também ajuste de altura do cinto de segurança. O que eu posso dizer de diferença entre o Volkswagen T-Cross e o Renegade é a posição que você senta. O Volkswagen T-Cross é uma posição um pouco mais baixa, lembra um pouco mais um hatchback. Já no Jeep Renegade, você tem uma postura um pouco mais ereta. Novamente, não é uma questão do que é melhor ou o que é pior, e sim do que cada pessoa prefere. Normalmente, as mulheres preferem essa posição mais elevada, enquanto os homens preferem uma posição mais baixa. Central multimídia do Volkswagen T-Cross. Já conhecemos de longa data o VW Play. Na linha 2025, a central multimídia ficou um pouco diferente. Esse acabamento aqui deixou a central um pouquinho mais projetada para frente e numa posição que dá menos reflexo, comparado aí com a linha 2024. Mas a central em si é a mesma. Uma central totalmente touchscreen, sem botões físicos. Você tem aqui do lado alguns botões de atalho para as funções rápidas, aqui, por exemplo, de acesso à função do telefone, função de áudio, aqui para você ligar e desligar o sistema de som, emudecer o sistema, e aqui para você ir direto para os aplicativos que você consegue instalar. Aliás, essa é uma diferença, né? Porque alguns poucos aplicativos de plataforma Android podem ser instalados, como por exemplo o Waze, você tem aqui o Spotify e alguns outros aplicativos. Já mostramos vários vídeos no canal de como tudo isso funciona. A gente também tem nessa central multimídia poucas funções do carro integradas. Por exemplo, o computador de bordo, olha só, a gente tem aqui o desde a partida, desde abastecimento e longo prazo na tela da central multimídia. Você também tem aqui o estado do veículo, caso tenha alguma anomalia aqui que vai aparecer. E você também tem aqui algumas indicações, como por exemplo, ângulo de roda, olha só. Você vira o volante, você sabe o quanto o volante está esterçado, para um lado ou para o outro. Um altímetro, temperatura do óleo, nível do tanque de combustível e a temperatura da água do motor. E por fim, a última tela é aquela dos aplicativos. Aqui você também consegue ter algumas funções do carro, como destrancamento da tampa do porta-malas, aqui para ligar e desligar os sensores de estacionamento, a função do Start-Stop, caso você queira desligar ela, e aqui, esse menu de configurações, várias coisas. Você tem aqui, por exemplo, funções da central multimídia, a parte de configuração de áudio do carro que você faz por aqui, mas alguns sistemas do carro também são configurados pela central multimídia. Por exemplo, se a gente vê aqui, ó, painel de instrumentos, você consegue fazer o reset aqui de algumas funções e também sistemas de assistência à condução, tá vendo? Funções do controle de cruzeiro adaptativo, você também configura através aqui da tela da central multimídia. Então a gente vê que é uma central multimídia relativamente completa, com o principal ponto de permitir a instalação de aplicativos e ter a integração de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Central multimídia do Jeep Renegade. Aqui temos uma tela completamente touchscreen. E nessa tela a gente tem aqui os menus de atalhos na parte de baixo. Então você tem aqui o menu de home, função de áudio. Uma coisa diferente aqui é que o ar-condicionado, por ser automático e digital de 2 zonas, além dos botões físicos na parte de baixo, você também tem o controle via a tela da central multimídia, onde você consegue fazer aqui a escolha da temperatura e também o direcionamento aí do sistema de ar. Outra coisa interessante aqui é o mapa de GPS embarcado na memória da central. Então você não depende de nenhuma conectividade, de nenhum sistema externo
para conseguir navegar. Não importa onde você esteja, independente de sinal de celular ou disponibilidade, você vai conseguir fazer a navegação com esse mapa de GPS, que inclusive é fornecido pela TomTom. Aqui, os aparelhos conectados, e você também tem configurações do sistema do carro integradas à central multimídia, como sistemas de assistência de direção, como a frenagem automática, o alerta de saída de faixa, que inclusive você consegue configurar como é que você quer a intensidade disso, além de outras configurações do veículo que são possíveis ser feitas diretamente aqui pela tela da central multimídia, né? Então você tem várias configurações aqui da parte de conectividade, parte de navegação, luzes, freios, travas, então você tem bastante configuração aqui. E por fim, você tem esse último menu que são atalhos rápidos para as funções da central. Então você pode favoritar eles, quando você coloca a estrelinha aqui do lado é que ele fica aí dentro dos favoritos, ele vai aparecer aqui nessa porção. E aí você pode ter configuração rápida das configurações do carro, configuração de áudio, controle, sistema de climatização, ou seja, cada uma das funções do carro estão aqui disponíveis através da central multimídia. E uma coisa que você também pode fazer aqui é criar diferentes perfis de motorista para quando você muda de uma pessoa para outra, as configurações não terem que ser refeitas de acordo com o motorista. Bom, pessoal, é difícil dizer qual central multimídia que é melhor. Por quê? A gente vê que as duas têm bons recursos, né? Então, no caso da Volkswagen, você pode instalar aplicativos diferentes, até joguinhos. Aqui não pode, mas tem um mapa de GPS embarcado que não vai depender de nenhum sinal de celular. Lá na outra, mesmo tendo o Waze, você tem que ter o seu celular roteado para conseguir fazer a utilização correta do Waze que está embarcado na central. Então, é difícil dizer qual das duas é melhor. Também depende do gosto e do tipo da utilização do cliente. Hora da gente dirigir aqui o Volkswagen T-Cross, mas antes, algumas considerações. Essa daqui é a chave do carro, como vocês estão vendo. Ela aqui é do tipo canivete e a gente tem que usar ela porque nós não temos o botão de partida nessa versão do Volkswagen T-Cross. O painel à frente do motorista é uma tela totalmente digital. Não é o Active Info Display que a gente conhece de outras versões, é uma tela mais resumida. Então você pode ver que ela é um pouco mais estreita aqui. Nas laterais, a gente tem marcadores digitais de baixa resolução, lado esquerdo temperatura, lado direito a gente tem o indicador do tanque de combustível e a tela digital à frente. Tem algumas opções de visualização. Então tem essa que traz as informações aí de computador de bordo. Apertando o botão View aqui do volante, você tem ali o velocímetro. Apertando mais uma vez, você tem aí uma opção de conta-giros. Olhando aqui as informações do computador de bordo, lado direito do volante, você tem as teclas para interagir com isso. Então você põe aqui para a esquerda e olha só, você consegue escolher todas essas funções de exibição aqui, ó. Você quer configuração, nenhuma exibição, consumo médio, indicador de seletor de alavanca, temperatura do óleo. Então, por exemplo, você pode vir aqui hipoteticamente, vamos primeiro falar de consumo, ele vai exibir o consumo. Você pode vir aqui em consumo médio, aí andando mais uma vez para o lado, você vai colocar ali ou desde a partida a longo prazo, e se você quer reiniciar essas informações. Na parte de configurações, olha só, você pode escolher o que você quer exibir aqui no menu, tá vendo? Ó? Então você tem várias opções que você pode deixar em exibição, e aí quando você volta aqui, todas aquelas opções que você ativou, ele vai colocar aqui. Então você pode deixar meio que configurado da forma que você prefere, o que tipo de exibição que você vai fazer. E o lado direito é a mesma coisa. Você também consegue aqui, ó, colocar dados, todas aquelas informações que você consegue escolher. Então eu particularmente gosto de deixar aqui um consumo médio desde a partida e do outro lado o consumo, mas você configura a tela da forma que você quiser, né? E alterna os modos de visão. É uma coisa tão bonita quanto Active Info Display? Não, mas pelo menos todas as informações que você precisa de computador de bordo, uma coisa legal desse carro é que você tem 3, né? Você tem desde a partida, longo prazo e desde o abastecimento. Tanto na frente do motorista, como também na tela da central multimídia. Bora para o nosso teste de tachão e lombada, ver aí como é que o Volkswagen T-Cross se comporta aqui. Conforto e isolamento acústico. Primeiro tachão.
Bom, suspensão é resistente, isolamento acústico é razoável. Agora, não é uma suspensão que tende a ser macia, já conhecemos isso de outros carros da Volkswagen, que normalmente tem uma suspensão um pouco mais rígida, um pouco mais consistente, tendendo ao esportivo, né? Mas o importante é que ela é resistente. Lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta aqui na primeira. Passou fácil. Passou fácil, não bateu, não raspou, não chacoalhou, não fez barulho, não fez nada. Vamos ver agora a segunda lombada 30 por hora, se a gente continua tendo aí essa boa performance. Vamos lá. Também passou sem bater e nem raspar, foi bastante tranquilo. Agora vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada, para a gente ter aí uma ideia de como é que o carro se comporta. Vamos lá. Piso desnivelado. Terceira lombada 30 por hora passou numa boa, não bateu e não raspou. E vamos ver a quarta e última lombada 30 por hora para ver como é que o carro se sai. Vamos lá. Também passou sem bater e nem raspar. Gostei bastante do resultado do Volkswagen T-Cross. E vocês? Manobra de fim de rua. O carro já está posicionado. Vamos até o nosso ponto de referência. Volante, assistência elétrica. Uma volta e meia. Não é tão leve assim esse volante. Vamos até encostar o pneu na guia. Nesse ponto aqui, pessoal, eu já tenho 90 graus do carro virado. Agora a gente consegue andar um pouquinho mais até encostar o pneu na guia. Aí, ó, sensor de estacionamento dianteiro já entrou em funcionamento, detectando aí o obstáculo. Vamos engatar ré. Vamos voltar um pouquinho para poder desvirar com segurança. Pronto. Aqui a gente consegue ver a câmera de ré com a linha de guia. Não é linha de guia dinâmica, é linha de guia fixa. Temos aqui o sensor de estacionamento. Desvirando aqui o volante. Câmera podia ter uma resolução um pouco melhor, uma resolução relativamente baixa. E vamos concluir aqui a nossa manobra. Volkswagen T-Cross, saindo aqui do meio da rua para a direita, usando menos espaço, né? Então, desde que o carro tenha aí o pacote de opcional, ele vai ter sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, mais câmera de ré, ainda que não tenha uma super resolução, tá aqui a câmera de ré com a linha de guia fixa. E não utiliza assim tanto espaço para fazer a manobra. Hora de dirigir aqui o Jeep Renegade, mais as nossas tradicionais considerações. Chave aqui do carro. A gente vê aqui que a gente tem trancar, destrancar, acionar a lanterna à distância, desbloquear o porta-malas e também aqui do tipo canivete, já que não tem aqui o botão de partida. Falando do painel à frente do motorista, temos aí uma tela digital, nas laterais barra grafes de baixa resolução, lado esquerdo temperatura do motor, lado direito nível do combustível e ao centro a tela digital que a gente interage com os botões aqui do lado esquerdo do volante. Bom, aqui tem muitos menus, então vamos começar nesse daí, onde tem aí o velocímetro ao centro contra giros. Colocando aqui para a esquerda, você tem o econômetro, que mostra aí se você está gastando mais ou menos quando você está dirigindo, e uma tela mais sutil. Aí aqui do lado você está vendo que estamos no menu principal. Colocando para baixo, a gente chega aqui no computador de bordo, aliás, bem completo, né? Você tem o computador de bordo A, tem o computador de bordo B, e aqui você pode ir criando perfis adicionais, C e D. Muito legal isso para quando você quer realmente controlar o consumo do carro. E aqui o percurso, desde o abastecimento. Então a gente vê que é um computador de bordo muito completo, ainda com um gráfico aqui que mostra como é que foi a economia nos últimos trechos de 20 km. Bastante completo. Depois aqui nós temos, olha que legal esse aqui, é um indicador de potência e pressão do turbo, além do contagiros ali embaixo, e um medidor de força G. Sistema de assistência à condução, a tela que indica aí se você está usando ou não o sistema de permanência de faixa, memória da pressão dos pneus e tempo para revisão. Descendo mais um menu, você tem aqui o alerta de velocidade que você pode programar e aqui configuração do airbag do passageiro. Quando você põe em cadeirinha de criança, tem que desativar o airbag. E aí você tem aqui mais algumas configurações desta tela que você tem aqui à frente do motorista. Se a gente for comparar
tela, não há nem o que discutir, né? O Renegade nesse ponto é muito superior ao Volkswagen T-Cross, com uma tela mais bonita, também com muito mais funções e instruções do que o que a gente encontra no carro da Volkswagen. E vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Isolamento acústico e conforto. Vamos primeiro alinhar o carro aqui com o tachão e vamos ver se ele vai bem ou vai mal. Vamos lá? Bom, melhor isolamento acústico que o carro da Volkswagen tem, melhor conforto do que o carro da Volkswagen também tem. Então você nota que a suspensão é mais macia e você também sente menos ruído aqui na parte interna, né? Talvez até pela suspensão totalmente independente na traseira, a questão do conforto. Agora vamos ver lombada 30 por hora. Vamos ver como é que o carro da Jeep se comporta aqui. Vamos lá, 30 por hora a primeira lombada. Fácil, fácil. Não senti nenhum problema, não indicou fragilidade, não fez nenhum barulho. Passou com tranquilidade aqui na primeira lombada 30. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora. Eu tive uma sensação de uma raspadinha lá na frente, mas muito sutil. Mas também não passou com dificuldade. Vamos ver agora aqui o piso desnivelado, isolamento acústico, a terceira lombada 30. Vamos lá, primeiro piso desnivelado. Claramente mais confortável e mais silencioso que o carro da Volkswagen. Terceira lombada 30. Agora eu senti que a frente raspou. Sim, o carro raspou na terceira lombada. Não foi muito forte, mas eu senti uma raspadinha. E agora, quarta e última lombada 30 por hora. Aqui não bateu e não raspou. O carro é mais confortável, o carro é mais silencioso, mas na prova da lombada ele não foi tão alto quanto o carro da Volkswagen. Manobra de fim de rua aqui com o Jeep Renegade, já alinhado com a guia. Vamos lá para o nosso ponto de referência, parando, direção com assistência elétrica. Uma volta e 1/4. Você tem que virar menos que o carro da Volkswagen e o volante é certamente mais leve do que o carro da Volkswagen. Isso não há dúvida. Agora vamos aqui. Ó, nesse ponto aqui eu tenho 90 graus. Agora até encostar o pneu na guia, não temos sensor de estacionamento nem dianteiro nem traseiro. Engatando o ré, você vê aqui a câmera de ré, claramente uma resolução melhor do que o carro da Volkswagen. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para desvirar com segurança. Temos aqui a possibilidade de ter o zoom próximo ao para-choque. E além disso, olha só, linha de guia dinâmica, tá vendo? Então aqui mostra o caminho que você está fazendo. Claro, a câmera aqui nitidamente melhor do que o carro da Volkswagen, mas aqui não tem nem sensor nem dianteiro nem traseiro. E quando a gente conclui a manobra, o carro parou aqui do centro da rua para a esquerda. Ocupou mais espaço que o carro da Volkswagen. Então vamos lá. O que a gente pode dizer aqui? Ter o sensor de estacionamento certamente seria uma coisa importante nesse carro. E lá na Volkswagen a gente só tem de série o traseiro e se você pegar o opcional tem o dianteiro. A única coisa que eu posso efetivamente dizer é que o carro da Volkswagen ocupa menos espaço que esse, lá o volante é mais pesado, aqui é um pouco mais leve. Agora, se o cliente prefere o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e a câmera com uma resolução mais baixa, ou essa câmera com resolução mais alta e com a linha de guia dinâmica, é um pouquinho difícil. Eu, particularmente, ficaria com a solução da Volkswagen. E para o nosso teste de consumo, nós vamos antes calibrar o pneu dos carros. Cada um tem indicação de pressão no lugar. No Volkswagen T-Cross, essa indicação de pressão está aí na tampa do bocal de combustível. Inclusive, a gente vai usar a pressão econômica. Já no Jeep Renegade, a indicação de pressão está num adesivo montado aí na coluna B do carro, junto à porta do motorista. Então a gente vai colocar aquela pressão que não é o carro carregado, mas é a pressão de indicação de economia, onde o pneu fica um pouco mais duro, diminui a resistência ao rolamento e o carro fica um pouco mais eficiente. Pneus já calibrados, os dois carros abastecidos com gasolina e agora é hora da gente fazer o nosso teste de consumo na rodovia. Os dois carros vão andar juntos o tempo todo e com o ar-condicionado ligado, com uma condução moderada. Agora vamos aproveitar aqui para testar o controle de cruzeiro adaptativo do Volkswagen T-Cross.
Bom, para acionar o sistema, pessoal, não é muito difícil. Você tem aqui um botãozinho no volante, já fica essa tela aqui e você programa a velocidade. Canto inferior esquerdo, a velocidade máxima permitida aqui na rodovia é 120 km por hora. E você consegue escolher aqui a distância que você quer em relação ao carro da frente. Aí na minha frente vai o Renegade, eu posso colocar numa distância maior, ou eu posso colocar aqui numa distância maior. E aí o controle de cruzeiro adaptativo, ou ele vai manter a distância que eu escolhi em relação ao carro da frente, ou então ele vai acelerar até a velocidade de 120 que eu programei. Se o carro da frente diminuir a velocidade, o controle de cruzeiro adaptativo diminui. Se o carro da frente acelerar, ele acelera. Agora, o detalhe, pessoal, é que esse ACC aqui do Volkswagen T-Cross, ele não tem aquela função stop and go. Por quê? Porque o carro tem freio de estacionamento manual. Então, se o carro baixar uma velocidade inferior a 30 km por hora, ele desliga o controle de cruzeiro adaptativo. Agora vamos ver se o alerta de colisão frontal funciona. Renegade está ali na frente. Vamos acelerar de forma um pouquinho mais impetuosa contra o carro para ver se o sistema de alerta de colisão frontal vai funcionar. Olha aí, tá vendo, pessoal? Ele deu o alerta aqui no painel e o objetivo desse sistema aqui é evitar ou mitigar uma colisão. Lembrando que você precisa configurar ele através da tela da central multimídia, ter certeza que ele está ativo para o funcionamento acontecer. Aqui no Jeep Renegade você tem um pouco mais de configurações do sistema de assistência à condução. Então aqui na frenagem automática de emergência, você pode dizer se você quer o alerta mais a frenagem, apenas aviso ou desligado. No caso, alerta mais a frenagem. Sensibilidade do alerta, perto, médio e longe. A gente coloca longe por uma questão de segurança. E não é só isso, você também tem o alerta de saída de faixa. O alerta de saída de faixa, você pode deixar ele mais antecipado, mediano ou tardio. Eu vou colocar no cedo assim, apenas para a gente poder representar melhor. E a intensidade do alerta, né? O quanto que ele atua aqui no volante. Se você quer baixo, médio ou alto, eu vou colocar alto, até para a gente conseguir ver mais atuação. Então, você configura as assistências, tudo via tela da central multimídia. Agora vamos ver o sistema aqui de permanência de faixa aqui do Jeep Renegade. Lembrando, pessoal, que se você quiser desligar o sistema, tem um botão aqui no console que você pode apertar, ele vai desligar. E tem também uma tela dedicada aqui que você pode escolher sobre o sistema de assistência à condução à frente do motorista. Bom, eu vou ligar o sistema. Você sabe que ele está atuando quando ele coloca ali o carro verdinho. Lembrando, eu coloquei ele da forma mais sensível. Então vamos deixar o carro sair da faixa aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Ó? Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Mas se ele perceber que eu não estou com a mão no volante durante muito tempo, ele reclama. Vamos ver aqui pro outro lado agora, tá vendo? E aí, dependendo da sensibilidade que você coloca, ele deixa o carro rolar mais ou rolar menos antes de atuar. E também você configura a forma como você quer que ele atue, né? De uma forma mais forte ou de uma forma mais suave. Tudo isso você configura na central. Agora, usando o T-Cross que está indo ali na frente, vamos acelerar o Renegade contra o T-Cross para ver o sistema de alerta de colisão frontal aqui do Renegade. Vamos ver se ele funciona bem. Então, acelerando, vamos lá. Olha lá. Você pode ver que ele realmente funciona muito bem. Na minha opinião, o sistema de alerta de colisão frontal do Renegade, por conta de ter a possibilidade de configuração, como eu configurei distante, eu acho ele mais sensível para avisar do que o do Volkswagen T-Cross. Então ele acaba avisando o motorista, digamos assim, de uma forma mais antecipada quando comparado ao T-Cross. Agora o teste de aceleração aqui de 0 a 100 com o Renegade. Para isso eu já coloquei o carro aqui no modo Sport. A gente consegue ver a indicação aí no painel. Já desliguei o programa de estabilidade, também tem a indicação ali em cima. E o que eu posso fazer aqui? Desligar o ar-condicionado para o carro não perder nenhuma potência. E a largadinha estolada lá. Então, freio, acelerador e saindo. Canta um pouquinho de pneu, porque o programa de estabilidade está desligado. E vamos ver aqui. Ó, o 0 a 100 a gente conseguiu em 9.13. E a segunda marcação 13.74. Eu achei bom. E vocês? Agora a Volkswagen T-Cross
Já desliguei aqui o programa de estabilidade, coloquei o câmbio no modo Sport e para fazer o teste direitinho, vamos desligar aqui o ar-condicionado. Largadinha estolada, vamos ver agora o que vai acontecer. Acelerador, freio saindo. Zero a 100 em 11,64. E vamos ver a segunda marcação, 14,91. Como a gente viu, Jeep Renegade é efetivamente melhor na aceleração de 0 a 100. Hora de conferir o resultado. Jeep Renegade rodou 48,5 km, consumo médio de 12,6 km por litro. A velocidade média foi de 70 km por hora e o tempo do percurso 41 minutos. E o Volkswagen T-Cross? Você consegue ver o consumo tanto no painel quanto na central multimídia. Olha aí, os mesmos 48 km, 41 minutos, velocidade média caiu um pouquinho porque o carro estava aqui ligado, praticamente a mesma, porém mais econômico, 14,3 km por litro. Frenagem automática em manobra, como é que funciona isso? Imagina que você está manobrando o carro e não percebeu um obstáculo atrás do veículo, mesmo com o sensor de estacionamento acionando, tá vendo? Ó? O que o carro faz? Ele aciona o freio automaticamente com o objetivo de evitar ou mitigar essa colisão. Mesmo que você venha encostar no obstáculo, você vai encostar com muito menos velocidade e força do que se o carro não tivesse esse sistema. Isso pode ajudar a prevenir acidentes muito mais graves. E aqui a gente já está na conclusão do comparativo, mas antes, mais alguns números. Vocês viram que na parte de consumo na estrada, o Volkswagen T-Cross efetivamente foi mais econômico do que o carro da Jeep, né? E no que diz respeito à aceleração e performance, aí o carro da Jeep foi melhor do que o carro da Volkswagen. Eram números um tanto quanto óbvios, mas a gente também fez o teste urbano com os dois carros na mesma condição. Nesse caso, a gente rodou 12 km em aproximadamente meia hora. O T-Cross ganhou, mas por uma margem pequena. O Renegade fez 9,3 km por litro e o Volkswagen T-Cross fez 9,6. Aqui os carros ficaram bastante próximos. E o seguro, como é que fica? Mais uma vez, contatamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro para a gente, considerando exatamente o mesmo perfil de usuário para os dois veículos. E a melhor condição que a gente conseguiu nos dois carros foi a seguinte: Volkswagen T-Cross, seguro 2.700, Jeep Renegade, seguro 2.800. Praticamente um empate técnico com uma pequena vantagem para o carro da Volkswagen. E a franquia? Mais uma vez aquela franquia reduzida em 50%, né? Volkswagen T-Cross ficou com 6.200 e o Jeep Renegade ficou com 7.000. Então o Volkswagen T-Cross também tem uma pequena vantagem na franquia. No geral, o Volkswagen T-Cross ganhou nessa questão do seguro, mas diferenças muito pequenas. Revisões. Pois bem, fizemos o levantamento aí das 6 primeiras revisões, mas aqui vai um detalhe muito importante. Por quê? No Volkswagen T-Cross a gente considerou as 6 primeiras. Já no Jeep Renegade, a gente considerou apenas as 5 primeiras. E por que isso? Porque o Volkswagen T-Cross faz a revisão de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros aquilo que ocorrer primeiro. Já o Jeep Renegade faz as revisões de 1 em 1 ano ou de 12 em 12 mil quilômetros aquilo que ocorrer primeiro. Então, se a gente considerar as 5 primeiras revisões por quilometragem do Renegade com as 6 primeiras do T-Cross, bate a mesma quilometragem. Mas aí o que aconteceu? Como a gente já explicou, o Volkswagen T-Cross tem as 3 primeiras revisões gratuitas. Quando você compra o carro, o valor da revisão já está incluído no valor do carro, né? Então você leva o carro na concessionária meramente para fazer a revisão, mas você não vai gastar nada. E aí você vai somar a 4ª, a 5ª e a 6ª revisão. Nesse caso, o valor vai ser de R$ 3.027. Então seria a 4ª, a 5ª e a 6ª revisão. Quando a gente vem no Jeep Renegade, lembrando, né? 1 em 1 ano ou de 12 em 12 mil quilômetros aquilo que ocorrer primeiro. Somando as 5 primeiras revisões, aí você tem um valor de 5.229. Então a gente consegue ver que em matéria de revisão, o Volkswagen T-Cross é mais negócio, justamente por incluir o valor das 3 primeiras revisões já na compra do carro.
E antes de qualquer conclusão, a gente precisa passar o preço do carro para vocês. E olha só, pessoal, esse vídeo aqui foi gravado em outubro de 2024. E a gente vai trabalhar com preço público sugerido informado pelas montadoras. Então, começando pelo Volkswagen T-Cross, o preço público sugerido desse carro é de R$ 148.990. Agora, existe um opcional aqui, que é o pacote Interactive 4. Esse pacote, como a gente falou ao longo do vídeo, ele reúne algumas coisas. Então você tem a câmera de ré, os espelhos retrovisores externos eletricamente rebatíveis, a função tilt-down ali no lado direito, você também tem o pneu aqui, que no caso é um 205 perfil 55 com aro 17 polegadas, a roda liga leve 17 polegadas e os sensores de estacionamento dianteiros. Todos esses itens, até que tem um valor bastante baixo, custam apenas R$ 2.080. Então você vê que vale muito a pena colocar esse pacote no carro, porque o acréscimo de valor frente aos itens que são colocados certamente é muito vantajoso. E o Jeep Renegade? Jeep Renegade na versão Altitude tem o preço público sugerido de R$ 148.990. Você pode ver que os preços dos carros são muito parecidos. E aí aqui também tem um pacote de opcional, é o pacote Work 2. Esse pacote inclui o step full size, então quer dizer, vai ser um step que não vai ser aquele fininho, que eu particularmente não gosto nem um pouco daquele step fininho, o protetor de cárter e o jogo de tapetes. Agora, esse pacote aqui definitivamente não é barato. Ele custa R$ 7.000. Caro, né? Por um step full size, jogo de tapete, protetor de cárter. Já não é um pacote tão vantajoso. Então, se a gente falar só da questão de preços e os pacotes, o que os carros oferecem, a gente vê uma ligeira vantagem para o carro da Volkswagen. E mais um item importante aqui que a gente não pode deixar de mencionar: garantia do carro. Por quê? Antigamente, os dois carros tinham a mesma garantia de 3 anos. Só que olha só, na linha 2025, o Jeep Renegade passou a ter 5 anos de garantia. E não foi só o Renegade que passou a ter 5 anos, não. O Compass e o Commander também passaram a ter 5 anos de garantia. Então, nesse ponto, em matéria de garantia, o Jeep Renegade vai te oferecer 2 anos a mais de garantia que o T-Cross não oferece. Hora da nossa opinião aqui sobre os dois carros, mas antes, vamos relembrar um pouquinho onde cada um deles foi melhor? Começando aqui pelo Jeep Renegade. Pois bem, motor, né? Mais potência, mais torque, motor 1.3, a gente viu que o desempenho é claramente superior ao carro da Volkswagen. Sistema de assistência à condução, o detalhe é que esse tem um sistema de permanência de faixa com correção. Ele também permite mais configurações para a parte de assistência à condução, para você ver como é que os sistemas vão responder, até mesmo o alerta de colisão frontal. O carro já vem com ar-condicionado digital e automático de dupla zona, isso é uma coisa legal. Freio de estacionamento eletrônico, que economiza espaço ali no console e dá mais conforto para o motorista. Suspensão traseira totalmente independente, que deixa o carro efetivamente mais confortável, a gente viu isso no nosso teste de lombada. O porta-malas, que tem o piso variável, né, que você consegue colocar ele mais para cima, mais para baixo. Esse carro também aqui tem um melhor acabamento interno, e a gente viu que ele é efetivamente mais silencioso. A central multimídia dele, que já traz GPS embarcado, para quem mora em locais onde sinal de celular é um problema e você precisa fazer longas viagens ou viagens por locais onde você tem dificuldade de usar o Waze ou Maps, certamente é uma vantagem. E o carro também tem maior garantia de 5 anos. E o Volkswagen T-Cross, onde ele ganhou efetivamente do carro da Jeep? Vou começar pelo motor 1.0 3 cilindros, que é um motor efetivamente mais econômico, né? Então, no longo prazo, isso vai ser importante para quem quer economia de combustível. Também vamos lembrar que esse carro tem controle de cruzeiro adaptativo. Não tem permanência de faixa, mas tem gente que gosta do controle de cruzeiro adaptativo, principalmente porque anda bastante em estrada. Outra coisa também, tem o pedal shift no volante, maior interação para quem gosta de dirigir e segurar o carro. A central multimídia desse carro aqui permite a instalação de apps, então você está em grandes centros, tem bastante disponibilidade de sinal celular,
As pessoas podem usar o Waze diretamente na tela da central multimídia, além de outros. O carro também tem alguns sistemas de assistência, né, de segurança que fazem toda a diferença. A secagem do disco, né, que quando você está na chuva, ele aproxima a pastilha do disco, deixando o disco mais seco, frenagem mais segura. O Post Collision Brake, que aciona os freios depois da abertura do airbag, e também um assistente de frenagem em manobra, muito legal, funciona tanto para frente quanto para trás, e é raro de ver isso em carros, e nessa categoria praticamente é só o T-Cross que oferece. Você também tem aqui o detalhe do maior espaço no banco traseiro, indiscutivelmente para espaço de perna o T-Cross ganhou. O porta-malas do T-Cross também é maior e é variável com encosto, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. O carro já vem com step integral e a gente percebeu que, por exemplo, no nosso teste de lombadas, o carro se saiu melhor do que o carro da Jeep. Mas e aí? Qual dos dois carros que é melhor? Se você prestou atenção no vídeo, principalmente nos pontos que eu destaquei, onde cada um conseguiu ganhar do outro, vocês podem ver que essa briga aqui ficou bastante equilibrada. Então eu faria a análise da seguinte forma. Eu já separaria aquele usuário, do usuário família, do usuário não tão família assim. Por quê? O Volkswagen T-Cross, para o usuário família, se mostra um carro mais interessante. Mais espaço no banco traseiro e mais espaço e versatilidade de porta-malas. Certamente isso ajuda muito quem precisa trabalhar com esses espaços na parte de trás. Já o Jeep Renegade, ele é para aquele usuário que não tem uma família tão grande ou não vai fazer tanto uso de porta-malas ou espaço traseiro, mas é um cliente que valoriza mais a questão de acabamento interno, valoriza essa questão do desempenho do carro, que também foi uma coisa que o Renegade foi muito bem. A parte de painel do carro é bem mais completo do que o carro da Volkswagen, ou seja, eu diria que são públicos um pouquinho diferentes dependendo do tipo de necessidade que cada um vai fazer do carro. O Volkswagen T-Cross, por exemplo, na estrada, até por conta dos sistemas de segurança dele, o ACC, talvez seja mais confortável de usar em longas viagens, vem com step integral. Já o Jeep Renegade talvez seja um carro melhor para ir para o dia a dia na cidade. Como a gente viu, o carro tem bastante recurso, bastante porta-treco. Então, depende muito mais da utilização que o usuário vai fazer do que necessariamente carro A ou carro B ganhou. Agora, se vocês perguntarem desses dois carros aqui, qual que eu, Jorge Augusto, colocaria na minha garagem, considerando o meu tipo de uso e as minhas preferências, ainda que eu fizesse isso com algumas ressalvas, eu escolheria o Volkswagen T-Cross. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.